Queridos irmãos e irmãs, pela força deste Espírito, o Espírito Santo, a gente celebra este culto sagrado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês são a casa de Deus. Saudamos a vocês com as palavras do Evangelho de João, o capítulo 20, versículo 21, que diz o seguinte: Então, Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Para vocês aí de casa, paz e bem. Vamos cantar o primeiro hino para a gente iniciar esse nosso momento de culto sagrado, esse momento de celebração, de receber a palavra, receber a bênção de Deus, receber todos os seus benefícios. Vamos cantar Deus vos guarde pelo seu poder, um hino do nosso Inário Luterano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos confessar os nossos pecados. Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. Por nós estarmos na presença do Senhor, reconhecemos e confessamos, sim, humildemente, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos pecados. Vamos orar.
Querido Deus, em humildade nós chegamos ao Senhor. Vamos te falar, por favor, queira-nos ouvir. Quantas vezes deixamos de orar? Quantas vezes deixamos de lutar? Quantas vezes não quisemos perdoar? Quantas vezes deixamos de amar? Quantas vezes negamos o perdão? Quantas vezes brigamos com os irmãos? Quantas vezes repetimos, eu não? Quantas vezes passamos por ladrão? Por isso, te suplicamos dizendo, perdão, Senhor, perdão. Quantas vezes nós falamos de Ti? Quantas vezes matamos com as nossas palavras de ódio e fugimos? Quantas vezes falamos e mentimos? Quantas vezes deixamos de ouvir? Nesta hora pedimos Teu perdão. Nesta hora queremos Te ouvir. Nesta hora ensina-nos a amar. Nesta hora recorremos a Ti, suplicando Teu perdão, dizendo, perdão, Senhor, perdão. Querida divindade, em humildade, colocamos diante de Ti nossas falhas. Perdão, Senhor, perdoa-nos, pois somos pecadores. Amém. Gente boa, o amor gracioso do nosso Deus, Ele sempre acolhe a nossa confissão sincera. E pela sua graça e misericórdia, a gente pode recomeçar a nossa vida. Vamos falar sobre isso nos textos de hoje também. Recomeço de vida, vida nova, nova criatura. Perdoados e perdoadas nós somos, pois assim nos diz a sua palavra, a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amparados nesta palavra, nós podemos crer que os nossos pecados foram perdoados, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos orar a oração do dia. Deus Todo-Poderoso, o Senhor enviou Teu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para transformar e encher de esperança este mundo. Em todos os tempos, em todos os lugares, nós Te pedimos que o Senhor nos capacite com este Espírito para que a gente proclame a reconciliação entre todas as pessoas. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que a gente reconheça a Tua palavra orientadora também entre nós. Por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Vamos fazer a leitura do dia. Primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35, é uma leitura que será feita pela Letícia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Vamos ouvir a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos.
e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui a primeira leitura. Obrigado, Letícia. Vamos fazer a leitura agora do Evangelho, que será também a base da nossa reflexão de hoje. E essa leitura que foi feita de Atos é também a consequência dessa leitura de João. É a consequência do que ocorreu, né, depois que os discípulos se ajuntaram, né, viram Jesus ressurreto e veio o Espírito Santo. Então aqui é a consequência dos primeiros cristãos ali, né? Eles repartiam, eles se ajudavam. Isso era visto pelos outros como uma coisa positiva também, né? O amor cristão nascendo ali. Isso se espalhou por todo mundo, né? Então essa é a primeira leitura. Agora vamos fazer a leitura então do Evangelho. O João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. Está escrito assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos, o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Até aqui a leitura da Sagrada Escritura. Como preparação para esse momento também de reflexão e de devoção, vamos cantar o próximo hino, Vem Espírito Divino. Vamos falar do Espírito Santo também no dia de hoje, que ele é a parte mais importante no livro de Atos dos Apóstolos e na vida cristã, no sentido de fé, no sentido de esperança. Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador. Teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador.
vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Me diz uma coisa: você tem medo da morte? Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador possui a esperança de ser salvo, a vida eterna, mesmo após a morte, ou após a volta de Jesus, que é a esperança cristã. Você vai viver para sempre, sem dor, sem choro, e consequentemente não vai ser condenado, nem sofrer por toda a eternidade, nem ter vermes comendo a sua carne para sempre, e mesmo assim não morrer. Só que isso tudo você já sabe. O que a gente não sabe é por que aqueles e aquelas que viveram, que andaram, que comeram com Jesus, que ouviram Ele falar, ensinar, fazer coisas milagrosas, curou pessoas, multiplicou alimento, andou sobre as águas, por que as pessoas que estavam com Ele, que andaram com Ele, estavam com medo naquele domingo? Sim, Jesus tinha morrido na sexta-feira santa e não estava com eles ali, Cadê Jesus? Onde é que Ele está? Eles sabiam que Ele tinha gritado: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava citando o Salmo 22, versículo 1, exatamente como a gente o conhece. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando eu grito pedindo socorro? Mas será que além de Cristo falar isso para o Pai, para Deus Pai, será que Ele também tinha abandonado seus amigos e amigas? Agora, aquelas pessoas que o seguiam, elas já não viam Jesus, elas não ouviam as suas palavras de conforto, não sentiam o seu abraço, não riam das suas piadas, não bebiam com Ele, nem comiam mais. A verdade é que sim, Jesus parecia ter abandonado as pessoas que o seguiam, abandonado aquele movimento, A verdade é que Deus Filho morre na cruz. Deus morre. E o desamparo aflige principalmente quem esperava uma revolução política, social, econômica. Uma sequência dessa nova vida que eles levavam, que tudo foi modificado quando Jesus entrou na história deles de forma direta: vem e me siga, A vida deles mudou. O entendimento deles do que é ser humano
mudou. O que ia ser deles agora? O Messias tão esperado, o Cristo de Deus, né, o Filho do Homem, estava morto, enterrado, sepultado, uma pedra pesadíssima fechando a entrada de sua tumba. Estava morto. E pior, um dos que andavam com eles, seus irmãos, seus companheiros, aquele que dividia o pão com eles, que cuidava inclusive das finanças ali dos seguidores e seguidoras, foi um traidor. Armou e entregou o mestre de bandeja. O traidor tinha a posse, tudo que a gente conhece na história de Jesus. Armou, entregou o mestre, Jesus morreu. O traidor se mata, porque ele não consegue viver com aquilo dentro dele, a culpa. Judas não tinha só medo da morte dele, ele tinha medo da vida, de conviver até o fim dos seus dias com aquela lembrança, com aquela coisa remoendo dentro dele. Ele entregou Jesus. Mas tem a ver com descrença também, né? Afinal, Jesus falou o que aconteceria. A verdade é que Judas não suportou, ele não aceitou que ele era um perdoado. Discípulos e discípulas sem mestre, ovelhas sem pastor. Na verdade, eles e elas não lembraram o que Jesus disse dias antes ali daquele momento que eles viveram. Jesus falou assim: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Mateus 16, 21. Serei ressuscitado. Quer dizer, como aqueles que o seguiam esqueceram disso que Jesus falou. Ele deixou claro: 3 dias eu estava aqui de novo, eu vou voltar de novo. Mas agora eu quero que vocês percebam a nossa humanidade pecadora. Os discípulos se trancaram em casas com medo da morte. Se os líderes judeus tinham prendido e executado aquele do meio deles, que tinha um poder de verdade, então as seguidoras e os seguidores não tinham a menor chance de sobreviver. Nosso mestre está morto. Quem a gente seguia está morto. Logo vamos ser nós também. Vamos morrer. Muito medo, descrença, não apenas pelo medo da morte, do desconhecido, e sim por não crer, na verdade, não crer nas palavras que Jesus falou: no terceiro dia serei ressuscitado. O Pedro negou Jesus. A culpa também estava nele. Os outros fugiram. A culpa também estava naqueles ali. No terceiro dia serei ressuscitado. Faltou crença. Percebem? Quando a gente crê em Deus, quando a gente crê em Jesus, a gente crê em toda a sua palavra, não apenas em algumas. No fundo, além do medo da morte, eles estavam sim descrentes. As mulheres também estavam descrentes. Tanto é que elas iam perfumar o corpo morto de Jesus, como era assim um costume. E elas acabaram topando com anjos, com um jardineiro, que na verdade era Jesus, ressuscitado,
e um túmulo vazio. A diferença é que elas foram sim corajosas, foram na frente. Elas iriam cuidar do corpo do Mestre, mesmo que morto, mesmo que elas pudessem ser acusadas, presas, também mortas. Um outro ponto positivo para as mulheres é que, assim que Jesus ressuscitado falou com elas foram anunciar, foram proclamar para os seguidores. Elas foram missionárias, pregadoras da palavra, do Evangelho da ressurreição de Jesus. Os discípulos não creram, mas elas fizeram a parte delas. Elas não tinham a obrigação de convencer. Escuta aqui, ó, minha fé é essa aqui. Se você não crê, o problema é teu. Elas pregaram. Elas creram no que viram e ouviram. No domingo, quando os discípulos estavam em casa, com as portas fechadas, aguardando a hora do culto online, da época pelo menos, né? Ou seja, eles estavam orando, estavam conversando ali, quando o risco de morte é grande. Então Jesus aparece no meio deles. Eles não precisaram ir até o templo, né, para cultuar o Deus, porque quando Jesus sopra sobre aquelas pessoas o Espírito, os discípulos e discípulas passaram a ser templo, passaram a ser casa de Deus, casa de Deus, antes mesmo do Pentecostes, e as suas línguas de fogo, né? Então, a partir dali, o medo da morte não iria mais reinar entre eles, porque o Mestre, o Senhor Jesus ressuscitado, insuflou sobre eles o Espírito da vida. É essa palavra. A palavra usada aqui invoca a primeira criação do ser humano, lá em Gênesis. Faz a gente pensar em uma nova criação realmente, de uma verdadeira ressurreição da gente e para a gente. Em comunhão com Jesus, religados de novo com Cristo, com Deus, a gente também já vive uma nova vida. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura, na outra tradução. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É o que o Paulo diz aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. Não precisa se sentir culpado, nem com o medo da morte, porque a gente tem a consciência feliz e confiante. Se tiver medo da morte, se você tiver medo da morte, ou de qualquer outra coisa, cada um tem seu medo, seu trauma, pede a ajuda de Deus, Deus vai ajudar. Assim como quando as pessoas que o conheciam e seguiam tiveram medo, Cristo não ficou muito tempo afastado, mas logo ele estava ali, confortando aqueles que o seguiam e dizendo que a paz esteja com vocês. Tenham um bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Assim também acontece quando a gente está com medo. Quem nunca teve medo? Deus nos levanta do chão, nos sacode e prega para a gente o Evangelho, prega a vida, e esse Evangelho devolve para a gente a vida, a consciência feliz e confiante. Onde está Cristo, ali está o Pai e o Espírito.
Ali eles também se fazem presentes. Ali deve haver graça pura, nada de lei. Pura misericórdia, nada de pecado. Vida pura, nada de morte. Puro céu, nada de inferno. Aqui eu me consolo com a obra de Cristo, como se eu mesmo a tivesse realizado. Então, meu irmão e minha irmã, você tem medo da morte? Hoje, você sabe o que fazer e para quem dizer. Tem medo de morrer, tem medo da morte. Joga para Jesus o teu medo, joga para Ele. Ele vai sempre e novamente soprar sobre você o Espírito. Confia no Senhor Jesus, teu Mestre, teu Deus. Que a paz esteja com vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nossa oração geral de hoje, a gente vai iniciar com agradecimentos a Deus, agradecimento também a todos os profissionais de saúde, pesquisadores, agradecer em nome do seu Mário, da dona Erci e também da dona Ciclinda. Eles nessa semana foram vacinados contra a Covid. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mais e mais irmãos estão sendo vacinados. Semana que vem a gente tem mais. Temos mais pessoas aí na fila também, né? Na sua ordem de vacinação. Graças a Deus, as coisas estão caminhando. Hoje vamos fazer a oração chamada Vida com Deus. Uma oração também da nossa liturgia luterana, mas com uma linguagem contemporânea, uma linguagem mais fácil da gente compreender e uma linguagem que a gente fala no dia a dia. Querido irmão e irmã, que essa oração seja também a tua oração, do teu coração. Vamos falar com o Pai. Todo-Poderoso e Eterno Deus, pela morte redentora do Teu Filho, o Senhor derrotou o poder do pecado e da morte. Pela Sua gloriosa ressurreição, restaurou a santidade e a vida eterna. Estamos agora libertos do poder do diabo e nós podemos viver em Teu reino e pedir que o Senhor nos dê, que o Senhor nos conceda eternamente o conforto da vida eterna pela verdadeira fé na ressurreição do Teu Filho amado. Completa a Tua obra em nós, ó Pai, pela ação do Teu Espírito vivificante, a fim de que não vivamos mais para nós mesmos, mas que o Senhor viva em nós, pelo divino poder, para que a gente possa cumprir a Tua vontade. Que o Senhor nos faça perfeitos em toda boa obra e opere em nós o que é agradável aos Teus olhos. Não permita, ó Pai, que a morte encha o nosso coração de pavor, mas nos dê a abençoada certeza de que também nós, assim como Cristo, não haveremos de permanecer em nossa sepultura, mas nós vamos ressuscitar no dia derradeiro
E quando, pela Tua graça, a gente completar a nossa jornada na terra, que a Tua ressurreição seja a certeza de uma maravilhosa herança reservada para nós no céu. Ó Deus da paz, o Senhor que tornou a chamar da morte o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, mediante o sangue que Ele derramou na cruz, leva a nossa alma e o nosso corpo finalmente para junto do Senhor, para que a gente possa viver na Tua companhia e Te louvar pelos séculos sem fim. Amém. Querida igreja, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.